Temos aí, nos últimos 10 anos, se não me engano, 10 ou 13 deputados cassados, e você só tem aí dois que estão presos, né? Você tem aí o Daniel Silveira, que foi inclusive com aval do Congresso Nacional, por crime de opinião, mas a prisão em flagrante foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, não foi flagrante de crime de matar, de roubar, nada disso. Foi por uma postagem dele na rede social, e como ele entende que o flagrante é perpétuo na internet, ele foi e mandou prender. E você tem a Carla Zambelli, que também está presa. Existiram diversos casos lá na Câmara, como por exemplo o caso da Flor de Lis, que, enfim, foi colocado a pedido de cassação dela, houve a cassação dela, e posteriormente ela foi presa, né, por conta de um homicídio, né, uma assassina. Depois pesquise aí quem que foi o cara que votou contra a prisão dela, tá? Só uma dica do pessoal do Rio de Janeiro. Depois você me conta aí e vê se alguém da direita votou a favor disso daí. Contra, né, na verdade. Então, você percebe que na ânsia de perseguir a direita, que é o que está acontecendo agora, Gustavo Gaia está sendo processado e pode perder o mandato, e essa semana conseguiu reverter na CCJ, mas não vai ficar assim, né? Porque o STF decide tudo, para poder caçá-lo por conta dele ter xingado um senador de Goiás de vagabundo. E para ele pode perder o mandato por conta disso. Eu tenho processos que eu posso perder meu mandato, que está lá no TRE, assim bem como Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, a Cris Torieto, o Cabo Gilberto, o André Fernandes, Felipe Barros, um monte de gente pode perder o mandato. E você percebe que o Carlos Jordi sempre são aqueles que vão, por exemplo, ou sair a Senado ano que vem, ou são aqueles que estão se destacando, têm uma grande relevância em rede social, enfim. Então, ponto. Essa é a realidade que nós temos hoje. Uma realidade onde o STF persegue seus opositores. Na maior figura que nós temos hoje, que é Jair Bolsonaro. Que, enfim, já estamos há mais de 15 dias sem uma denúncia. E o cara tá preso. Só pra deixar isso aí claro. Enquanto isso, ninguém do Mensalão tá preso mais, tá? Ninguém do Mensalão tá preso mais. Praticamente todo mundo da Lava Jato tá solto, todo mundo tá solto. Todos os acordos de leniência, tudo também anulados. Pessoas que desviaram bilhões, todo mundo, inclusive, aí já prestes a concorrer a cargos novamente, como por exemplo Sérgio Cabral, né, que foi contratado há 400 anos e com certeza vai vir algum cargo aí ano que vem. Por que eu pinto primeiro esse cenário? Para poder mostrar que a PEC, em âmbitos normais, ela não faz sentido, realmente. Por que um país democrático teria de que blindar, né, já que foram palavras que eles usaram, e teriam que ter uma proteção a mais para parlamentares no Congresso? Uma democracia, isso não faz sentido. Mas nós não estamos nesse estado democrático. Nós não estamos nesse estado democrático. A minha rede social foi derrubada após as eleições sem nenhum motivo. Eu não sei até hoje. Ah, Nicolas, foi porque você falou das eleições. Ou foi porque você questionou as urnas. Ou porque você xingou o Alexandre de Moraes. Eu não sei. Eu não tive acesso aos autos. Bem como Luciano Hang teve suas redes sociais derrubadas. Bem como Terça Livre foi extinto aqui do nosso país. Bem como teve censura prévia com o Brasil Paralelo. Antes de lançar o documentário, eles disseram que não poderia postá-lo. Ou seja, eu não conheço nenhum deputado de esquerda que tenha sido caçado ou preso, igual Daniel Silveira, de esquerda por palavras, por opiniões. Não sei. Quem que durante a eleição tomou multa que nem eu tomei da esquerda por fake news? E não é porque eles não cometem fake news. Os caras literalmente jogaram uma fake news do Bolsonaro como se ele fosse canibal. Colocou como se ele fosse pedófilo, por conta lá do Pintou um Clima. Colocou que ele ia acabar com a Bolsa Família, que ele ia acabar com o 13º. Isso e não aconteceu nada. Tudo bem. Inclusive, nós somos proibidos de associar o Lula com ditaduras, como do Nicolás Maduro e do Daniel Ortega, de Nicarágua. E agora o cara literalmente recebeu o Nicolás Maduro de tapete vermelho aqui no nosso país. A gente não podia falar que, por exemplo, o Lula era a favor do aborto. Sendo que o cara colocou uma ministra da Mulher favorável ao aborto e que ele já deu entrevista já falando que ele é favorável, né, ao aborto. Depois, quando chegou nas eleições... ele falou o contrário. Isso, ele falou o contrário. Nas eleições ele também falou que não ia indicar amigo pro STF, indicou 2. Então, assim, a palavra do Lula e nada é a mesma coisa. Então, nós estamos nesse cenário. Nesse cenário, você ter medidas extremas para momentos extremos
Era isso que nós estávamos com a intenção. E algo que ninguém sabia. Antes você iria votar as prerrogativas e depois você iria votar... Falando da PEC da blindagem. Isso você iria votar a anistia. Se nós não dessemos o voto da PEC da prerrogativa, não teria anistia. Aí eu te pergunto, você tem de um lado aqui a vida das pessoas que estão sendo destruídas, mais uma vez, a assimetria que a gente tem, né? Com pessoas de esquerda e pessoas de direita. Nunca vi ninguém black bloc que já quebrou patrimônio público aqui na Avenida Paulista e preso. Tomar 17 anos de cadeia. Mês passado, o cara que comprava armas pro Comando Vermelho tomou pena de 6 anos de cadeia. A Débora tá com batom aí? Mas não foi por isso não, você tem um batom aí, né? Aí, ó. A Débora com a caramba de um batom, pegou um batom, falou, opa... Não, isso aqui nem é um batom. É um gloss. Um fake batom, não sei. É barato que eu comprei no Paraguai. Enfim, ela chegou e falou assim, pô, tive uma ideia, eu vou escrever perdeu o mané aqui na estátua. Beleza. Foi lá e escreveu errado? Claro que é errado, pô. Você não pode ficar pichando patrimônio público, não. Mas 17 anos de cadeia? O primeiro condenado no dia 8 de janeiro, que é o Aécio, porque a anistia tem nome, pô. Não é uma coisa abstrata, não. São pessoas, são pais, são filhos. O Aécio, o primeiro condenado do dia 8, Vilela, ele tomou 17 anos de cadeia, sabe por quê? Eu não tô colocando pra mais e pra menos não, tá? Falando real, pode pesquisar, duvida de mim. Ele fez um vídeo lá no Congresso falando assim,